Análise vertical e horizontal do DRE, aprofundando na análise, entendimento e pontos de atenção do DRE. Nos artigos anteriores, exploramos a tríade da saúde empresarial, posicionando o DRE, o DFC e o balanço patrimonial como ferramentas vitais. E, na sequência, mergulhamos na estrutura do demonstrativo de resultado do exercício para desvendar o que ele realmente nos diz sobre a lucratividade de um negócio. Vimos como cada linha do faturamento ao lucro líquido conta uma parte da história. Agora que essa base está sólida, é hora de dar o próximo passo: transformar os números do DRE em inteligência gerencial. Afinal, um relatório por si só é apenas um resumo contábil. O verdadeiro poder surge quando aplicamos as lentes certas para analisar os dados, revelando tendências, ineficiências e oportunidades que não são óbvias à primeira vista. É exatamente aqui que as análises vertical e horizontal entram em cena. Se no artigo anterior as introduzimos como o raio-x do DRI, agora vamos nos aprofundar em como essas duas ferramentas, quando aplicadas com método e disciplina, contam histórias e acendem alertas que a rotina agitada do dia a dia costuma esconder. Elas são o caminho para antecipar crises e otimizar resultados antes que a situação exija soluções emergenciais. Vou mostrar como aplico essas análises na minha trajetória como consultor e executivo de organizações e como uso dados externos, casos reais e literatura técnica para consolidar o que observo nos números. O objetivo é que você, gestor, consiga extrair o máximo de valor desse documento, transformando-o em um verdadeiro painel de controle para decisões estratégicas. Recapitulando, por que a análise do DRI é tão relevante? O DR, e resume o desempenho da empresa em determinado período, mas vai além. É nele que conseguimos identificar, por meio de indicadores simples, se a margem está caindo, se os custos cresceram ou se a empresa está finalmente conseguindo manter as despesas sob controle. A análise vertical e horizontal são as lentes que ajustam o olhar, tornando o simples DRI numa poderosa ferramenta gerencial. No meu trabalho à frente da gestão de várias empresas, já testemunhei casos em que pequenas variações em linhas específicas do DRI se transformaram em alertas valiosos. Anteciparam problemas de caixa, mostraram variações de eficiência operacional e deram clareza sobre pontos de atenção estratégica. O que é análise vertical e análise horizontal? Análise vertical mostra o peso de cada linha do DRE e em relação à receita líquida dentro de um único período. Análise horizontal compara os valores da mesma linha ao longo de vários períodos, mensal, trimestral, anual, destacando mudanças e tendências. Ambas se complementam, mas cada uma revela aspectos diferentes do desempenho financeiro. Vou explicar detalhadamente como faço cada uma e como interpreto os resultados. Análise vertical enxergando a estrutura do resultado. Quando aplico a análise vertical no DRE, meu objetivo é simples: entender o quanto cada item representa proporcionalmente do total da receita líquida do período. Costumo estruturar assim: receita líquida, 100%. Custos dos produtos e serviços igual a X% da receita líquida. De despesas operacionais igual a Y% da receita líquida. Despesas financeiras igual a 0% da receita líquida. Lucro líquido é igual a W% da receita líquida. Isso facilita a comparação entre períodos e com outras empresas do setor, independentemente do tamanho do negócio. No contexto empresarial, permite avaliar se, por exemplo, a linha de despesas administrativas consome mais do que o razoável do faturamento, algo que, na minha experiência, já salvou negócios antes que uma crise se consolidasse. Indicadores a serem extraídos durante a análise vertical. Durante essa análise, costumo criar indicadores além dos tradicionais, conforme sugerido por Érico Barros em Análise Financeira em Enfoque Empresarial. O autor enfatiza que quanto maior o número de indicadores bem construídos ao longo do DRE, melhor a leitura gerencial. Eis os que aplico com frequência. Margem de contribuição. Demonstra quanto sobra para cobrir despesas fixas e gerar lucro após subtrair os custos e despesas variáveis da receita líquida. Margem EBITDA. Aponta quanto a atividade da empresa gera antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Margem líquida.
o percentual que resta de lucro líquido após todos os gastos. Participação das despesas financeiras sobre a receita. Esse número revela se a estrutura de capital está sacrificando o resultado operacional. Margens baixas exigem decisões rápidas. Já tive contato com empresas saudáveis em margens brutas, mas que gastavam quase 10% do faturamento com despesas financeiras. A análise vertical deixou isso claro de imediato, e foi o ponto de partida para reorganizar dívidas e renegociar passivos. Como interpretar variações em indicadores verticais? Digamos que de um período para o outro, a margem de contribuição caiu de 30% para 26%. Normalmente, é sinal de aumento do custo variável, mudança no mix de produtos ou pressão nos preços. Esses 4% despencados são bem mais que um número. Apontam para causas estratégicas, que precisam ser investigadas em detalhe. Para quem deseja se aprofundar em exemplos desses movimentos, recomendo os dados apresentados na pesquisa anual de comércio do IBGE, onde a oscilação de margens por segmento é detalhada ano a ano. Análise horizontal, identificando tendências e pontos de alerta. Se a análise vertical congela o DRI e mostra a foto de cada linha proporcional ao todo, a horizontal filma essa movimentação ao longo do tempo. O foco é observar como cada linha evolui de um ano para o outro ou de um mês para o outro. Por exemplo, receita líquida 2022, 10 milhões de reais. Receita líquida 2023, 11 milhões e 200 mil reais. Aparentemente um crescimento de 12%. Só que aqui abro um parêntese que faz toda a diferença. É preciso ajustar essa evolução pela inflação do período. Já vi esse descuido mascarando perda de poder de mercado e, às vezes, até queda real de receita, quando ajustada pelo IPCA ou pelo índice setorial mais adequado. O efeito da inflação e ajuste para a realidade. Por experiência, costumo buscar a inflação acumulada no período e recalcular tudo em valores reais. Se a inflação foi de 10%, o crescimento real da receita foi só 2%. Esse olhar evita a perigosa sensação de crescimento ilusório. Relatos do Ministério da Fazenda mostram quanto a inflação pode impactar análises financeiras descuidadas, principalmente em ambientes de grande oscilação macroeconômica. Esse ajuste é também necessário para linhas de custos, despesas e lucros. Já presenciei casos em que o lucro líquido cresceu, mas bem abaixo do IPCA. Analistas desavisados celebraram enquanto, na prática, a empresa estava perdendo margem e poder de compra. O papel dos percentuais ao longo do tempo. Pouca gente se atenta, mas o mais valioso na análise horizontal nem sempre é o valor absoluto, e sim a manutenção dos índices percentuais. Imagine que, mesmo crescendo em faturamento, o percentual de custos diretos sobe de 55% para 67% da receita. Isso aponta para a perda de competitividade, queda de precificação ou algum gargalo produtivo que precisa ser corrigido com urgência. Como transformar análises em indicadores práticos? Meu processo começa sempre pela estrutura dos dados. Monto uma planilha comparando anos, meses ou semestres e aplico os percentuais linha a linha. Dali extraio indicadores, alguns mais padrões e outros criados conforme peculiaridades do negócio. Evolução percentual dos custos fixos. Se os custos fixos sobem mais que a receita, temos um problema de alocação de recursos ou escala. Margem operacional ajustada pela inflação. Só comemoramos lucros reais, não ganhos nominais. Participação de despesas administrativas, alertas para inchaço do overhead, especialmente comum em momentos de crescimento rápido. Variação do resultado operacional, bom para medir a eficácia das estratégias no médio prazo. A margem de contribuição como farol gerencial. Entre todos os indicadores, a margem de contribuição é, na minha experiência, um grande semáforo. Ela mostra quanto da receita está sobrando para cobrir gastos fixos e gerar lucro efetivo. O conceito não pode ser ignorado nem mesmo por empresas grandes. Ele independe de escala e pode ser monitorado mensalmente. Para refletir sobre o tema, já escrevi um artigo onde ensino como acompanhar indicadores operacionais mensalmente, aprofundando pontos práticos para gestores. Margem de contribuição no vermelho? Hora de agir.
Já acompanhei dezenas de casos em que a empresa crescia o faturamento, mas a margem de contribuição despencava. Esses são os casos clássicos de crescimento sem controle e normalmente resultam em situações críticas se nada é feito. Despesas financeiras. Por que separar juros das parcelas? Um erro frequente ao se analisar o DR e é confundir o total pago em financiamentos com a despesa financeira. Não DR e despesas financeiras são só os juros pagos, não o valor total das parcelas. Isso é fundamental para que se compreenda se o custo do capital está comprometendo a operação. Por exemplo, se uma empresa fez um financiamento de R$ 1 milhão a ser pago em 24 parcelas e a cada mês paga R$ 50 mil, apenas a fração correspondente aos juros impacta as despesas financeiras do DRE. Já me deparei com o equívoco de se lançar o valor total da parcela, mascarando o verdadeiro peso do custo do capital e distorcendo margens de lucro. Nesses casos, a correção do procedimento contábil muda completamente a leitura do resultado final. Exemplo: tabela Price. Como identificar tendências e pontos de atenção práticos? Durante as análises, costumo seguir uma sequência prática de perguntas que ajudam a buscar os pontos de atenção. As margens acompanham o crescimento do faturamento? Custos e despesas estão sob controle ou crescendo acima da receita? Né? E a despesa financeira está ganhando espaço no resultado? Houve alguma mudança abrupta em percentuais de despesas com pessoas, vendas ou administração? O resultado final está na prática crescendo acima da inflação? Os percentuais das linhas-chave estão mantendo o histórico equilibrado? No contexto de gestão, vale conectar as tendências financeiras aos movimentos estratégicos da empresa. No artigo onde mostro como equilibrar custos sem comprometer o crescimento, trago exemplos práticos de como essas análises orientam decisões, seja numa expansão, seja em momentos de ajuste de rota. O DRE e os diferentes cenários regionais e macroeconômicos. A análise do DRE e não está isolada do contexto em que a empresa se insere. Às vezes a receita parece estagnada, mas um olhar para dados regionais, por exemplo, os coeficientes de desequilíbrio regional do IBGE mostra que toda a região passou por retração. Por isso, costumo cruzar a evolução interna da empresa com as informações macroeconômicas disponíveis no portal do Ministério da Fazenda. Essa comparação serve como um filtro de realidade, evitando análises superficiais ou cobranças irreais diante de um contexto adverso. Lembro, inclusive em todos os meus cases de supermercados, por exemplo, a rede DMA, que tem sede em Minas Gerais e presença em grande parte do Brasil, estando entre as 10 maiores redes de varejo pelo ranking Abraça, de sempre criar um índice interno de inflação interna de compra, inflação interna de venda e comparar isso ao IPCA e outros índices, eles me ajudavam a entender melhor o cenário e validar algumas hipóteses. Construindo indicadores durante a elaboração do DRE. Além dos indicadores usuais, recomendo criar variáveis que façam sentido ao momento e ao segmento da empresa. Se for varejo, destaco ticket médio, giro de estoques e porcento de despesas operacionais sobre receita. Em serviços, a relação despesas administrativas barra receita geralmente traz informações relevantes. A ideia é extrair do DRI a resposta para a pergunta: onde está o maior risco para o resultado futuro? Eu sempre incentivo clientes, especialmente aqueles em processo de reestruturação, a testarem indicadores novos a cada ciclo de fechamento. Muitas vezes, um indicador simples como o custo médio por colaborador ou a taxa de inadimplência aponta tendências antes mesmo das linhas tradicionais do DRI reagirem. Exemplo prático: dashboard executivo. Para consolidar tudo o que vimos, um dashboard executivo pode ser uma ferramenta poderosa. Ele combina as análises vertical e horizontal, destacando os principais KPIs de forma visual e intuitiva, com semáforos que indicam a saúde de cada indicador. Dashboard executivo. Exemplo: limitações da análise do DR e onde investigar além. Costumo ser honesto com quem atendo. As análises verticais e horizontais do DR e oferecem um norte, mas são apenas o primeiro passo. Elas entregam alertas e apontam onde aprofundar.
Mas, de fato, uma investigação completa exige desdobramento. Analisar a formação de preço de venda. É detalhar despesas por centro de custo. Investigar políticas de crédito a clientes e inadimplência. Detalhar composição das despesas financeiras, separando juros, multas, IOF, etc. Conferir se todos os critérios contábeis foram corretamente aplicados. Enfim, tendo um norte, vamos seguir com mais análises até conseguirmos identificar as diversas causas reais que atrapalham o negócio. Dicas práticas para aplicar as análises e ampliar a visão gerencial. Atualize o DR e mensalmente e compare pelo menos 3 períodos para captar tendências. Importe indicadores-chave no fechamento e debata os percentuais em reuniões gerenciais. Ajuste sempre todos os dados pela inflação do período para obter resultados reais. Monitore variações fora do padrão histórico. Aumentos abruptos exigem explicação e plano de ação. Crie indicadores adaptados ao segmento e momento do negócio sem parar nos tradicionais. Compare seus percentuais, margens, custos, despesas, com benchmarks do setor, usando pesquisas do IBGE e estudos setoriais relevantes. Crie indicador de inflação interna. Oriente sua equipe para não incluir totais de parcelas de financiamentos como despesas financeiras no DRE, mas somente os juros. Não se iluda com crescimentos nominais, ajuste sempre pela inflação. Use sempre os dados do contexto regional e macroeconômico para ler a realidade do negócio. Esse processo, por mais simples que pareça, já gerou viradas emblemáticas na trajetória de empresas em que atuei, tanto no comando quanto na consultoria. Fechando, análise do DR e como ponto de partida. Nesse meu caminho, reforço, a análise vertical e horizontal do DRE, apesar de simples, são armas valiosas para enxergar tendências, perdas de margem e pontos de alerta, desde pequenas empresas até companhias milionárias. Não substituem análises detalhadas, mas norteiam para a rota correta de investigação. Lembre-se que o DRE é convite à reflexão, não resposta imediata. O gestor atento vai além do número, busca a história por trás e, principalmente, age rápido quando os indicadores acendem sinais amarelos. Se você quer transformar seu controle financeiro e estruturar decisões mais inteligentes, convido a conhecer mais sobre meus serviços e materiais exclusivos no blog do projeto O Breno Vale.